Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di. Eu estou aqui toda terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também muitos casos de desaparecimentos misteriosos. Mas vamos ao caso de hoje. Esse caso de hoje, de vez em quando eu faço um teste, vamos dizer assim, eu faço a acusação e eu faço a defesa. Eu vou estar falando o que a acusação está contra essa moça, mas neste caso eu vou fazer a defesa dela e vamos ver de que lado que vocês vão ficar. Karen Reed, 43 anos na época dos fatos, ela foi professora de finanças na Beverly University, em Massachusetts, a mesma universidade que ela frequentou como estudante e também analista de ações em uma grande empresa de seguros nos Estados Unidos. Ela estava namorando John O'Keefe. O John era um policial de Boston, eles estavam juntos há cerca de 2 anos, e em 28 de janeiro de 2022, a Karen e o John saíram com amigos e visitaram um bar chamado Waterfall, no centro de Canton, em Massachusetts. Era uma turma bem grande lá no bar. Depois ela deixou o John na casa de um conhecido dele. Mas eles não eram muito amigos, era um policial também, o dono dessa casa, Brian Albert, que também é um policial de Boston e chefe de uma unidade muito especial dentro do departamento da polícia. O Brian e o John, como falei, ambos eram policiais, então tinham ali algumas afinidades, se conheciam e tal, não eram amigos íntimos, mas o John resolveu ir na casa dele. E a Karen foi para casa. O John conheceu o Brian naquela noite. E tinha lá naquele local uma mulher do Jennifer Maccabee. Jennifer, ela era amiga de longa data do John, mas também era cunhada do Brian. Então, o que aconteceu? Ela era cunhada do Brian, muito amigo do John. Vai ter uma festinha aqui depois desse esquenta no bar, vamos pra lá. E o John falou, ok, eu vou. O Brian era casado com uma mulher chamada Nicole, que é irmã da Jennifer. Então foi assim que eles todos se conheciam, de qualquer maneira. Eles não eram, como eu falei, muito próximos, mas o Brian, naquela noite, estava lá com o John, batendo papo e tal, e acabou. Estava lá com a esposa, cunhada, amigos, vamos lá para casa e tal. E eles foram. E a Jennifer estava lá também na festa com o seu marido chamado Matthew. E quando o bar fechou, foram todos para a casa do Brian tomar drinks. Já era passava da meia-noite. A Karen o deixou lá e foi embora. Acontece que ela foi para casa, ela dormiu, 6 horas da manhã ela acordou e ela viu que o John não tinha voltado. Ela ficou preocupada, era um dia de neve, ela foi até a casa do Brian para saber o que aconteceu. Só que quando ela chegou lá, ela viu o John jogado no chão. Ela aproximou-se dele e ela percebeu que ele estava sem vida. Nesse momento, ela entrou em pânico. Chamou a polícia imediatamente esteve lá e o John trabalhava para o departamento da polícia que foi lá para socorrê-lo há 16 anos, então ele era muito conhecido. Mas infelizmente, quando eles chegaram lá, o John já estava sem vida. Vamos voltar aqui um pouquinho no tempo para saber exatamente o que poderia ter acontecido com o John. Naquela noite que a Karen deixou o John na casa do Brian, ela jura que ela o viu entrar na casa do Brian pela porta da frente. No entanto, a Jennifer e o Brian juram que ele não entrou na casa. Como a Karen voltou para procurá-lo, ela mandava mensagem, ele não respondia e ela foi até lá. Quando ela chegou, ela meio que se apavorou. E ela começou a pensar, será que ontem quando eu o deixei aqui, apesar dela saber ter visto que ele entrou na casa, segundo ela hoje em dia, passou pela cabeça dela, será que quando eu o deixei ontem aqui, eu sem perceber, bati o carro nele e ele caiu? E isso veio muito contra ela e nós já vamos chegar lá. Acontece que as pessoas disseram que ela teve uma discussão, a Karen, com o namorado. Ela disse que não houve discussão nenhuma. Ela simplesmente decidiu que ela não queria ir na festa e que ela o deixaria lá e ela iria para a casa dela. E foi o que ela fez. Acontece que a polícia, quando chegou lá, disse que a Karen estava meio descontrolada e ela começava a dizer assim, eu bati nele, vou bater nele. Ela estava se referindo, o carro dela bateu nele, entendeu? Então essas pessoas também que estavam lá disseram que ela estava bêbada.
Ela disse que não, que ela simplesmente havia tomado uns drinks e foi para casa, acordou 6 da manhã, ele não estava, foi procurá-lo. Então, primeiro, a polícia concluiu que talvez acidentalmente ela bateu o carro nele e ela não viu. E ele caiu, foi um acidente e por causa do frio e tal, ele acabou tendo hipotermia e ele veio a falecer disso. Isso foi inicialmente o que a polícia falou. Apesar da Karen ter chegado a se manifestar, dizendo eu bati o carro nele e tal, os advogados, recentemente, ela dizem não, ela estava simplesmente racionalizando o que será que pode ter acontecido, como é que ele ia estar ali naquele chão se não fosse por acidente que ela tivesse batido o carro. Mas não foi bem assim que aconteceu. Agora vamos às evidências usadas pela promotoria. A promotoria depois mudou de ideia e disse que a Karen, com as próprias palavras dela naquela noite, assumiu que ela deixou o John na casa e que simplesmente ela bateu o carro nele. Mas a polícia está fazendo de uma forma como se ela tivesse feito isso intencionalmente. E ela alegava naquele dia que talvez isso poderia ter acontecido, mas ao mesmo tempo ela dizia, mas eu o vi entrar na casa. Acontece que quando a polícia chegou, os olhos do John estavam inchados e fechados, e estava saindo sangue do seu nariz. Aí, repetidamente, um dos paramédicos disse que naquela noite a Karen também chegou a falar para ele. Eu bati nele, o carro. Acontece que toda essa história veio ter uma reviravolta recentemente. Quando a polícia primeiro descobriu que ela tinha um carro SUV e a luz traseira do SUV da Karen estava quebrada. Acontece que a Karen disse que não, ela nunca teve a luz traseira quebrada. Acontece que a polícia, quando chegou lá, achou que foi um acidente, recolheu o carro dela. Segundo ela, o carro dela estava perfeitamente normal. A polícia chegou lá, olhou, não achou nada quebrado no chão. Acontece que, milagrosamente, horas depois, uma segunda revista no local, eles acharam pedaços do carro dela, do vidro, né, quebrado. Só que isso chamou a atenção de muita gente, principalmente dos advogados dela. Como que na primeira revista não tinha pedaços de vidro quebrado? Já na segunda revista tinha. Levando as pessoas a especularem que a polícia, quando recolheu o carro dela, talvez tenham quebrado propositalmente e jogaram os vidrinhos lá para poder incriminá-la. Isso é que muita gente está falando. Acontece que a perícia disse que o carro dela girou 3 pontos, ou seja, para que o carro dela tenha feito esse giro, teria que ter quebrado a lanterna traseira esquerda. Acontece que a lanterna quebrada era da direita. Então temos aí já alguma coisinha que se alguém tentou colocar algo em cima dela, já começou errado. E há também o que nós chamamos conflitos de interesse, porque o policial que apresentou as acusações iniciais contra a Karen, ele é um policial amigo íntimo do dono da casa e amigo da Jennifer. E ele também é o responsável que diz que descobriu o vidro da lanterna traseira da SUV dela quebrada. Então os advogados estão dizendo que há um conflito de interesse. Ele não poderia estar à frente desta investigação, porque ele conhece as partes contrárias. Aí pediu também os advogados que o juiz se recusasse do caso, porque o juiz também conhece algumas pessoas do caso e é uma juíza, aliás. A juíza disse que ela não conhece ninguém e que ela não vai sair do caso, que ela rejeita a ideia de ser removida. Então o que aconteceu? A Karen foi presa. Foi presa e incriminada por ter tirado a vida do namorado. Acontece que um especialista chamado Richard Green, ele descobriu que nas horas anteriores ao corpo do John ser encontrado, alguém usou o telefone da Jennifer às 2h27 da manhã. Lembram? A Jennifer, ela é a cunhada do dono da casa, do Brian.
E vocês sabem o que ela estava pesquisando às 2 horas da manhã? Quanto tempo leva alguém para morrer no frio? Isso mesmo! Acontece que o corpo dele só foi encontrado às 6 da manhã. Então, como que essa jovem, porque o corpo estava na frente da casa, onde ela estava, a casa do cunhado dela. Que coincidência é essa que às 2h27 da manhã ela faz uma pesquisa no Google? Quanto tempo leva alguém para morrer no frio? Então ela sabia que tinha alguém lá fora. E se ela sabia, por que ninguém veio à tona dizer absolutamente nada? E isso tem chamado a atenção de muita gente. E o mais incrível, que ela deletou essa busca. Acontece que esse homem que eu citei antes, ele é um perito. E ele pôde ver mesmo a mensagem deletada. E por que ela teria deletado essa pesquisa do Google dela? A defesa tem uma declaração juramentada de um examinador forense, afirmando que essas pesquisas elas são suspeitas, mas que certamente elas estavam no telefone dela. E agora o mais incrível, ele afirma que haviam ligações do telefone da Jennifer para o cunhado dela, o Brian. Tudo leva a crer que eles ainda estavam dentro da mesma casa. Poderia estar acontecendo algo lá dentro, uma trama, alguém tentando se livrar, e a Jennifer dá um telefonema para o cunhado dela dentro da própria casa. Tudo isso na madrugada. Vamos pensar bem, não era uma festa com 50 pessoas, era uma festa ali com umas 8, 10 pessoas. Por que ela estaria telefonando para o cunhado dela dentro da casa? Porque provavelmente ela estava em outro andar da casa. Porque senão ela bastava ir ali e conversar com ele. Enfim, acontece que a defesa pensa que a Jennifer desempenhou um papel fundamental no encobrimento do que aconteceu dentro daquela casa. A defesa está acusando a Jennifer de entrar em contato com a Karen quando eles ainda estavam procurando pelo John. Isso mesmo, ela deu um telefonema procurando pelo John. Talvez querendo criar algum álibi, tipo, não, ele não estava aqui, estavam só até procurando por ele. Os advogados da Karen alegaram que o Brian, ele é um boxeador, um lutador altamente treinado, tem profundos laços familiares e pessoais com o Departamento de Polícia de Cantão, que é a Polícia Estadual de Massachusetts. Então a defesa está claramente tentando fazer algumas pessoas se afastem da investigação, porque eles são todos amigos do dono da casa. A polícia nunca considerou ninguém da casa suspeito. Ninguém, incluindo o Brian. A Jennifer, a esposa dele, a Nicole. Nada. Então, eles não fizeram nenhuma perícia dentro da casa, porque na cabeça deles inicialmente foi um acidente. Acontece que todas as pessoas da casa dizem que ele não entrou na casa. Mas tem algo. Ele tem aquele relógio da Apple, e vocês sabem que o relógio da Apple tem como um GPS, né, um GPS, e o relógio da Apple mostrou algo. Registrou que ele subiu 3 degraus em direção à porta da casa. Ou seja, se ele nunca entrou na casa, como diz o Brian e as pessoas, eles podem estar mentindo. Porque há a subida dele desses 3 degraus, mas não tem a descida dele dos 3 degraus. O que leva a crer que ele entrou na casa, ou houve uma altercação na porta da casa, e ele foi lançado para fora. Porque se ele subiu 3 degraus, como o relógio mostra, não tem erro aquele relógio, gente. Se ele subiu, ou mudou de ideia, ou aconteceu alguma coisa, ele teria descido os degraus. Não tem a descida dele. O que nos leva a crer que alguém talvez o lançou pela janela ou pela porta, sendo que ele tivesse que descer estes degraus. Agora, o mais interessante. As câmeras de segurança CCTV poderiam esclarecer algumas coisas, mas a câmera em frente à casa do Brian é do chefe do departamento de polícia. E ele disse que a câmera não estava funcionando. Gente, eu acho difícil acreditar que um chefe de polícia tem uma câmera na casa dele e a câmera não está funcionando. Outra coisa também, eles estão tentando achar alguma câmera que comprove que a luz traseira da Karen não estava quebrada, ou
que talvez, quando ela saiu da casa, que ela deixou o namorado lá, talvez sem perceber, ela encostou a luz traseira em algum dos carros e acabou meio que quebrando. Então, o que eles estão tentando até a data de agora? Conseguirem imagens para que provem, porque a polícia está dizendo, ela bateu nele com o carro tão forte que quebrou a lanterna aqui. Então, tá aí uma das coisas que a defesa está alegando, que é essa filmagem, e uma filmagem que a biblioteca da cidade tem. Mas acontece que a biblioteca da cidade tem se recusado a dar esta gravação, como se todo mundo estivesse tentando encobrir algo. Outra coisa sobre a filmagem do que aconteceu, como eu falei, o policial da frente dizer que não tem nenhuma imagem aqui porque estava quebrado e tal. E agora o mais estranho, a casa do Brian também tinham câmeras. Misteriosamente as câmeras também não estavam funcionando naquele dia. Gente, qual é a coincidência que tem câmeras que não estejam funcionando? Eu que não sou do departamento de polícia, tem câmera aqui em casa lá fora. A gente sempre checa se elas estão funcionando ou não. Imagina um policial que está sempre sendo perseguido, ameaçado. Lógico que eles irão confirmar se a câmera está funcionando ou não. Agora vem a minha defesa. Tudo isso é acusação dizendo ela teve a culpa. Agora tem algo muito estranho. O braço do John estava cheio de marcas e um perito determinou esses ferimentos são mordidas de um cachorro. Agora detalhe, o Brian tinha um cachorro, pastor alemão. E o mais interessante, dias depois do ocorrido, esse homem, que tinha esse cachorro por 8 anos, simplesmente resolveu doar o cachorro para alguém em outro estado. Mas por quê? Você tem um cachorro há 8 anos. Vem um perito e diz esses ferimentos são mordidas de cachorro. Ah, vou doar meu cachorro para alguém em outro estado. O advogado da Karen mostrou as imagens do braço do John e a defesa afirmou que o John estava brigando com alguém na casa, a defesa dizendo, e talvez essa pessoa dentro da casa pediu que o cachorro atacasse o John, e por isso os ferimentos no braço. E os promotores dizem que nada disso aconteceu. Mas a defesa acredita piamente que isso foi um ataque de um cachorro e eu acredito. Agora, o mais estranho, a casa desse homem, do Brian, misteriosamente, ele resolveu vender a casa assim, naquela semana. E vendeu por o equivalente a 150 mil reais menos do que o valor de mercado. Agora pensa comigo, por que você vendeu essa casa nessa correria? Quem comprou a casa fez reformas, pintou, limpou, ou seja, a polícia não tinha feito nenhuma perícia na casa. Então, se tentasse fazer a perícia hoje em dia, não encontraria nada, porque tem novas pessoas morando na casa. Então, existem muitas coisas dentro dessa história que não estão fazendo sentido. Eu acredito que o John entrou na casa do Brian, talvez tenha acontecido, sei lá, alguma briga, alguma coisa lá. O cachorro, talvez ele mandou o cachorro atacar o John, ele acabou sofrendo ferimentos e ele foi jogado para o lado de fora, ainda com vida, mas muito machucado, e que provavelmente, depois foi confirmado também que pela hipotermia, ele veio perder a vida. A Karen estava presa já há um bom tempo e os advogados pediram a liberdade condicional da Karen depois de pagar uma fiança de quase 150 mil reais para ela guardar o julgamento em liberdade. E o advogado disse que para a mídia, que ela já gastou toda a reserva de dinheiro que ela tinha, inclusive agora tendo que ter a ajuda dos pais para que ela possa fazer a defesa dela, que não custa barato, os peritos que ela tem contratado, tudo isso, e ela foi colocada em liberdade. A maioria das pessoas eles acreditam que ela é inocente, eu também acredito que ela seja inocente. Em primeiro lugar, não tem cabimento porque a Jennifer estava às 2h27 da manhã fazendo pesquisa. Quanto tempo leva alguém para perder a vida no frio, sendo que o corpo dele só foi descoberto às 6 horas da manhã, isso não é coincidência. Por que ela apagou a conversa? Tem um relógio mostrando que ele subiu os degraus da casa do Brian, não tem mostrando que ele desceu. Tem os ferimentos no braço, os ferimentos não mostram que foi devido a um carro, um atropelamento, um acidente, mas sim um ataque feito com um cachorro.
Outra coisa, ele ter doado o cachorro para alguém em outro estado, vendido a casa às pressas. Até agora eu não encontrei nada que diga se eles estão tentando localizar o cachorro, porque isso é uma coisa óbvia. Para quem ele deu o cachorro, ele deve saber. Porque a defesa quer comparar os dentes do cachorro com os ferimentos do braço, mas até o presente momento nada ainda foi esclarecido. Então essa é a história de hoje. Eu geralmente, quando eu conto crimes, a maior parte, eu diria que 95% dos crimes, as pessoas que eu estou contando são envolvidas, mas eu acredito piamente que é uma... tá vendo um cover-up que a gente chama? Eles estão cobrindo alguém dentro daquela casa. Provavelmente o Brian, que era um policial, tinham outros policiais dentro da casa. Alguém feriu o John e o jogou lá fora, talvez sem vida, ou talvez com vida, muito machucado, e ele veio a falecer depois. E eles resolveram colocar toda a culpa na namorada, na Karen. Mas eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acreditam que foi um acidente, que ela bateu nele sem querer e ele veio a falecer? Ou vocês acreditam que alguém dentro daquela casa tem alguma coisa a ver com isso? Deixa aqui o comentário de vocês. Se você não quiser comentar, deixa um coraçãozinho aqui que ajuda bastante. Não deixa de deixar o like para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve. Até mais.